A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos. Eu estou pedindo muito a Deus direção em tudo que eu tenho feito, irmão, para ajudar os meus irmãos, pessoas que estão desistindo de ir à igreja, desistindo de buscar a Deus, porque Satanás está colocando uma morte espiritual sobre as pessoas evangélicas. Elas não conseguem, elas pecam, erram e ficam com vergonha de chegar até a casa do Senhor. Não pode ter vergonha. É isso que o diabo quer fazer. O diabo quer que você tenha vergonha. Satanás quer que você desista de buscar a Deus. Então você não pode desistir. Hoje eu quero te dar um estudo sobre a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O domínio de Satanás. Satanás, ele está tentando dominar o ser humano. E o ser humano, ele está deixando isso acontecer. Eu quero muito que você abra a sua Bíblia em 1 João 3, versículo 8 e 10. Mas o que eu quero falar é sobre essa morte, que tem a morte espiritual. O que é a morte realmente? Segundo a definição científica, a morte é a suspensão da comunicação com o ambiente, a morte do espírito e a suspensão da comunicação com Deus, a morte do corpo e a interrupção da comunicação entre o próprio corpo e o espírito. Devemos, todavia, entender que a morte está muito além do seu contexto de mera sensação. Das funções de um organismo, isto é apenas um sintoma da resistência da morte. O temor, morte, é muito abrangente. Observando as escrituras, somente no sentido de separação, encontramos 3 sentidos da palavra morte. Vamos ver? Primeira morte, morte espiritual. A perda da comunhão com Deus, que torna inutilizadas as capacidades espiritual do homem, que não pode agradar a Deus, nem fazer nada de valor real para ele, porque o relacionamento vital entre Deus e o homem foi interrompido por causa do pecado. Vocês sabem que quando Adão e Eva pecou, eles sentiram vergonha. Assim acontece na nossa vida, irmão. Ficamos envergonhados como quando pecamos. Mas a gente temos que pedir perdão. Temos que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, Senhor. E Jesus, ele te perdoa. Olha o que eu quero dizer para você, a morte física. No sentido comum que conhecemos, é a separação entre o espírito e o corpo, o sopro vital que Deus colocou no homem. Não pode mais permanecer nesse organismo decadente, que por sua fraqueza não pode mais retê-lo. O que eu quero dizer? Quando pecamos, quando erramos, acontece a morte também física. A morte eterna. São 3 mortes, tá, irmãos? Morte espiritual, morte física, morte eterna. Esta é a segunda morte. Uma separação eterna definitiva do homem para com Deus. Este aspecto mais sombrio das consequências do pecado. Pois, uma vez nesse estágio, o homem não tem retorno. Entendo a morte de uma maneira mais profunda. Podemos dizer que ela é a força que busca, leva tudo à destruição. Pensamos em uma maçã. Você faz um pequeno furo nela com um alfinete e dali algum tempo ela apodreceu completamente até ser jogada no lixo. A morte começou no momento do furo, quando teve início um processo de decomposição no interior na maçã, que terminou por ser jogada no lixo por sua inutilidade, assim que a morte age ao mundo, corrompendo o homem. Aleluia, glória a Deus. Que eu quero te dizer, amado, que o domínio de Satanás, com aqueles que não conseguem se afirmar com Jesus Cristo, acaba tendo essas 3 mortes espiritual. Outra consequência do pecado é a legalidade de Satanás. Governar sobre o homem toda desobediência. Funciona como uma brecha, como um ponto sobre o qual o diabo pode reivindicar seu direito.
Quando o homem escolheu desobedecer a Deus e ouvir a voz do inimigo, o diabo ganhou o direito sobre ele. E por isso exerce uma influência, considera sua propriedade a expressão filhos do diabo, que aparece nos textos. Joani nos demonstra muito bem esse aspecto do pecado. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Aleluia! Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não praticar justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus. 1 João 3, versículo 8 até o 10. Então, irmão, cuidado. Eu vejo pessoas que põem a mão no arado e desistem por causa do pecado, por causa do erro. Não tenha vergonha, confesse o seu pecado diante de Deus. Dobre o teu joelho e fala: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu quero, Senhor, te pedir perdão. E Deus, Ele te perdoa. Eu quero te ensinar que Satanás, ele tem tentado destruir o homem, tem tentado destruir as pessoas que seguem ao Senhor Jesus Cristo com essas 3 mortes, que é a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Um beijo da pastora Sônia e presta bem atenção nessas palavras em nome de Jesus.